Eu tô sem meu caderno. Consegue uma folha e uma caneta que já resolve, tá? Já ajuda, ok? Ok, Natália. Então vamos lá, gente. O objetivo da nossa aula de hoje, se você quiser ver a minha imagem mais ampliada, vocês sabem como faz, né? Vai lá no alfinete e coloca e clica, né, para fixar a minha tela. E você vai conseguir ver a minha imagem mais ampliada, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é retomar os assuntos que nós estávamos estudando presencialmente, né? Então, assim, vai ser um processo um pouco mais lento, para outros vão lembrar de cara. Professora, você já estava falando isso em sala de aula, outros vai dizer assim, não lembro de jeito nenhum, mas isso é normal. A gente já passamos aí quase, 4 meses, né, sem estarmos mais nos encontrando todos os dias, como era de costume. Então, eu chamo de retomada de assuntos que estávamos tendo em sala de aula, para poder, depois dessa retomada, dessa meio que revisão, voltar um pouquinho, avançar os assuntos e realmente ir para aquilo que nós precisamos, que é avançar o assunto que está proposto para o 7º ano desse ano de 2020, tá? Então, falávamos em sala de aula sobre localização e extensão do território brasileiro. Eu quero que vocês coloquem lá no chat. Se alguém lembra, né? Fizemos isso com slides, coloquei mapa do Brasil para vocês se localizarem. Inclusive aqui atrás de mim, né, no meu fundo aqui, eu trouxe para vocês um mapa, né, que é o mapa. Tá, deixa eu ver se eu coloco. Tá aqui, ó. Mapa do Brasil, né? A região norte, que é para ser o nosso cenário da nossa aula, né? Bem geográfico, né? Isso, olha, muita gente colocando lá no chat que lembra realmente que falávamos de localização e da extensão do território brasileiro, né? O que isso quer dizer? Que o Brasil é um território, é um país tão grande, mas tão grande, que ele também é conhecido, ele também é chamado de país com dimensões continentais. O que isso quer dizer, professora? Que o Brasil, ele tem tamanho não só de país, mas também de um continente, tá? Por isso que ele é chamado de um país com dimensões continentais. Nós falávamos também, não apenas da extensão do território brasileiro, mas falávamos sobre os fusos horários. Lembra que nós aprendemos como fazer os fusos, como calcular o fuso horário, e por que lá em Fernando de Noronha, que é uma ilha que fica lá no estado de Pernambuco, tem um horário, o estado de Pernambuco, Recife, que é a capital de Pernambuco, tem outro horário, Manaus, que fica no norte do país, tem outro horário. Então, nós conseguimos fazer toda essa análise em sala de aula e conseguimos chegar à compreensão de como eu calcular essas horas, né? Então, falávamos sobre localização e extensão do território brasileiro, falávamos sobre fusos horários, citamos exemplos de horários diferentes no mesmo país e explicamos por que no Brasil tem esse tanto de horários diferentes. Porque é um país que o quê? Tem dimensões continentais. É um país grande, tá? Falamos também sobre o processo histórico de formação do território brasileiro. Lembram disso? Todo o processo histórico, bandeirismo, entramos um pouco na história de formação do território brasileiro, porque esse é o papel da geografia, né? O que é a geografia? É estudar a construção dos espaços ao longo da história de uma determinada nação, de um determinado povo. Então, a gente, para fazer geografia, nós temos que entender essa relação de meio, de espaço e de pessoas, e fazer essa correlação, tá bom? E a aula de hoje, professora? Já revisamos aí tanta coisa que a gente viu, tentamos lembrar, muita gente no chat dizendo que lembra, como eu fico feliz de saber que fixou na mente de vocês, que valeu a pena repetir várias e várias vezes. Tinha alunos que diziam assim, professora, por favor,
Para de falar esse conceito, para de falar que o Brasil tem dimensões continentais, porque a senhora já repetiu muitas vezes. Mas é uma forma, esse repetir é uma forma de você fixar e realmente aprender, né? A repetição traz a perfeição. E a aula de hoje, depois de passar por todo esse panorama, a aula de hoje ela vem falar sobre a regionalização do território brasileiro. E aí é hora de você pegar a sua canetinha, o seu papel e colocar esse tema, né? Colocar o dia de hoje. Hoje são 23 de julho, aula de geografia, regionalização do território brasileiro. Você pode colocar aí nas suas anotações, tá bom? Tema da aula de hoje, mais uma vez falando, regionalização do território brasileiro. Beleza? Quem for chegando, vai desligando o microfone para não dar eco, tá bom? Por favor. Oi, Kylia, sei que você está presente, seja bem-vinda. Perfeito. Tem o texto com esse título, né? Estão colocando aqui no chat. Muito bem, então vamos lá. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é regionalizar? Parem para pensar um pouquinho o que é regionalizar. Eu cheguei a introduzir esse assunto na sala de aula, talvez não ficou bem, porque logo nós paramos, mas coloque aí, pense e pode anotar agora no seu caderno essa pergunta. O que é regionalizar? Começar a habitar é a divisão das regiões. Estou lendo aqui as respostas no chat, né? É a divisão das regiões, mas nós temos que aprender num sentido mais amplo da palavra, tá? Então, anotem aí no seu caderno a pergunta o que é regionalizar e preste bem atenção aqui para você compreender essa questão, tá bom? Então, vamos lá. O que é regionalizar ou o que é regionalização? Para entender o que é regionalizar, vamos primeiro entender. Alguém está com o microfone ligado. Alguém está com o microfone ligado, desliga, por favor. É a Clara. Isso, Clara, obrigada. Então, vamos lá. Para entender o que é regionalização, precisamos entender o que é regionalizar. E regionalizar é o ato que você tem para que você cria uma região, né? Então, quando eu quero fazer regionalização, eu preciso criar uma determinada região. E o grande detalhe para eu fazer isso corretamente é quando eu crio essa região com pontos comuns que essas regiões vão ter. Aí a gente vai ter que ir para o exemplo, logo, para melhor entender. Por exemplo, eu quero estudar o Brasil, o clima do Brasil. Então, como é que eu deveria fazer para melhor compreender essa temática clima? Eu vou pegar o Brasil, que tem dimensões continentais, e vou fazer uma regionalização dos estados brasileiros segundo o critério do clima. Então, os estados que estiverem mais quente, que tiverem um clima mais quente, vão ficar em uma regionalização. Os que tiverem como característica um clima menos quente, vão ficar em uma outra região. Então, quando eu faço esse critério, que eu seleciono um tema que eu quero estudar para melhor compreender, eu uso um objetivo comum, um tema com algo comum que aquelas regiões vai ter entre si. E aí eu faço o processo de regionalizar. Então, regionalizar é o ato de criar regiões, e essa regionalização vai criar regiões que apresentam uma determinada característica em comum. Então, sempre que eu pensar em regionalização, eu tenho que pensar que estão agrupados lugares ou coisas que têm a mesma característica comum, tá? Aí eu citei como exemplo o clima. Então, o processo de regionalizar é exatamente você subdividir o espaço
criando regiões que apresentam uma determinada característica. Por exemplo, quando eu quero estudar vamos ver, a economia do país, né? Então, eu vou agrupar no mesmo grupo, né? Eu vou agrupar os estados que têm a mesma característica econômica. Se é uma economia mais desenvolvida, menos desenvolvida. Então, eu vou buscar característica para cada estado que seja comum. E ali eu vou fazer o agrupamento desses estados, né? O que tem o maior desenvolvimento econômico e os que têm menor desenvolvimento econômico. E, professora, e por que eu preciso fazer isso? A regionalização, ela nasce da necessidade de você melhor administrar, de você melhor coordenar, de você entender melhor um determinado território, uma determinada localidade. Então, quando você vê o Brasil todo dividido assim, ó, aqui no caso está a região norte, né? Quando você vê todos eles divididos, com seus limites entre um estado e outro, por que foi feito assim? Para poder melhor compreender. Isso é uma divisão oficial do IBGE, que a gente vai já entrar nisso para poder compreender melhor essas divisões. Então, imagina aí, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. 8.403.000 quilômetros quadrados. Imagina você administrar essa região de uma maneira geral, né? Sendo que cada um tem suas características comuns, cada estado, cada região, cada população. Então, quando você faz a divisão, por exemplo, das regiões brasileiras, foi feito na intenção de que essas regiões sejam divididas para melhor administrar. Então, um dos objetivos de você regionalizar é justamente isso, você administrar melhor, você compreender melhor uma determinada região, você estudar melhor uma determinada região. Por isso que a gente faz essa questão da regionalização. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Isso é só uma introdução da aula, daqui a pouco a gente vai entrar nos slides, né? Então, você já viu que você precisa compreender o que é regionalizar e por que nós regionalizamos. As duas grandes perguntas para essa introdução da aula. O que é regionalizar e por que nós regionalizamos. Se eu falar para vocês assim, vou fazer uma regionalização com critérios climáticos, né? Eu posso ter como exemplo a região que apresenta um clima árido, posso ter uma outra região que apresenta um clima equatorial, e posso ter uma outra região que apresenta um clima tropical. E o critério que eu vou fazer com que essas regiões tenham uma só característica comum. Qual é o critério? O clima, tá? Como é que é? Deixa eu olhar aqui o chat rapidinho, tem muita pergunta aqui no chat, para saber como é que vocês estão, só um momento. A Esther não está escutando bem, Esther? Não está escutando a professora bem, é isso, Esther? Habilita o teu microfone, Esther. Tá, não está conseguindo ouvir. Então, vai lá, Esther. Sai e entra novamente para ver se melhora o teu áudio. Pode fazer isso bem rapidinho. Já, Esther, voltou? Então, resumindo a nossa introdução sobre o nosso assunto. Nós fazemos a regionalização de um determinado território para melhor compreender esse território, tá bom? Então, quando a gente resolve dividir o Brasil em regiões, né? Nas regiões,
que tem o nosso Brasil, nas grandes regiões, nas chamadas macro-regiões. É para entender os aspectos sociais, econômicos, naturais de cada região. Por exemplo, quando a gente faz o critério de regionalização pegando a vegetação. Então, eu vou compreender qual é o tipo de vegetação que ocorre no Nordeste brasileiro, eu vou conseguir diferenciar da vegetação que ocorre no Sudeste do Brasil, da que ocorre no Norte. Por que eu consigo fazer esse parâmetro e comparação? Porque eu regionalizei, eu dividi para melhor compreender o estudo e análise desse fenômeno que é da natureza, a vegetação. Tá bom? Mas eu tô não tem, deve ter ruídos, né? Eu tô com o fone de ouvido ligado, então você vai só me ouvir, né? Tamires, estou vendo aqui a Tamires não está conseguindo ouvir direito. Deixa eu falar aqui mais perto do microfone. Aham. Então. Voltei. Então, vamos lá. Vou começar a apresentar os slides para vocês. Mirela, você está vendo aí o nosso slide? Dá um ok para mim, por favor. Ok? Alguém dá um ok, por favor? Você está vendo a apresentação dos slides? Podemos? Sim, professora, dá para ver, mas está pequeno. Já ampliei aqui a tela. Tá aparecendo só a metade, professora. Peraí, deixa eu ver. Professora, só estou vendo a metade. Deixa eu ver se agora melhora. sim. Agora ok? Sim. Tá, professora, agora tá. Perfeito. Então, vamos lá. Esse é o tema da nossa aula de hoje, regionalização do território brasileiro. E aqui eu trouxe para vocês, de início, né, 2 mapas que mostram 2 regionalizações do território brasileiro. Uma é a regionalização do Brasil segundo o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é uma das a regionalização que nós temos oficial do território brasileiro. Então, conforme as cores que vocês estão vendo aqui, ó, é a divisão que nós temos das regiões segundo o critério de regionalização do IBGE. Professor, e qual é esse critério? Bem, o IBGE pegou vários critérios sociais, culturais, econômicos, mas também pegou critérios naturais, como vegetação, clima, e fez essa regionalização. Então, ele achou por bem, dentro dos estudos que ele fez, colocar esses 7 estados aqui, ó, que estão nessa cor aqui, fazer parte da região que ele chamou como a região norte, que é a nossa região, onde está o nosso estado do Amazonas, aqui onde nós moramos. Então, pela tabela, que é o que nós conseguimos interpretar pelo mapa, você vai ter, conforme a cor, você vai ter o nome da região que ele está querendo mostrar. E o IBGE fez essa regionalização. Essa regionalização ela é considerada oficial desde 1980, é uma regionalização oficial, onde de lá para cá não mudou, né? E cada estado ele vai ter uma região para estar inserido. Não tem essa, por exemplo, Tocantins. Metade de Tocantins fazer parte do Nordeste, que são os estados que estão com essa cor, e a outra metade fazer parte da região Norte. Não. Ele colocou essa regionalização do IBGE, ele coloca cada estado de maneira inteira em uma das 5 regiões que nós temos no nosso Brasil,
tá? Então, aqui é classificado 7 estados para essa região que nós moramos, que é a região norte, né? E nós vamos ter todos os outros aqui. Essa é a Nordeste, né? A Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, o IBGE pegou essas características econômicas e naturais e fez essa regionalização, e é a chamada regionalização oficial. E por que foi feito isso? Como eu já tinha comentado na introdução, foi feita para melhor administrar, para melhor o governo, né, melhor administrar o nosso país. Então, saber para quantos estados eles precisam mandar recursos, para saber o número de população de cada estado, de cada região que nós temos, tá? Mas aí nós só temos esse tipo de região, professora, de regionalização, professora? Não, nós temos vários outros critérios que nos dá outras regionalizações do território brasileiro, como, por exemplo, essa que eu coloquei aqui do lado, que foi uma divisão feita por um geógrafo, que ele dividiu as regiões geoeconômicas, né? Ele usou como critério a economia e fez a divisão. Então, quando esse estudioso fez isso aqui, ele compreendeu que parte desses estados aqui tem muito mais semelhanças com a região norte do que com a região centro-oeste, por exemplo, ou a região sul-sudeste. E aí ele pegou e fez essa divisão. Vê que ele corta o estado bem em cima, não fica todo o estado, por exemplo, de Tocantins, para a região norte, fica uma grande maioria, a grande parte dele, mas uma pequena parte fica para outra região. E nessa divisão geoeconômica, ele dividiu o Brasil em 3 grandes regiões, né? São chamadas de Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa aqui é a região Amazônia, esse é o Nordeste, que está de verde, e aqui é a região Centro-Sul. Professora, mas aqui são 5 e aqui só tem 3? Exatamente. Quando ele se tratou desse critério chamado economia, ele percebeu que nós só temos 3 tipos de economia no território brasileiro. Apesar de ser um país bem grande, mas as características econômicas são apenas 3, né? Então, ele foi lá e fez essa divisão do território brasileiro em 3 regiões geoeconômicas chamadas, tá? Que é a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Então, esses estados que ele colocou aqui, quando esse geógrafo estudou, ele viu que todos esses estados tinham a mesma característica econômica, o mesmo patamar econômico. Então, por isso que ele agrupou, segundo esse critério, tudo junto, tá? Ficaram todos juntos. Então, quando eu falo de regiões geoeconômicas, no Brasil nós temos 3 grandes regiões geoeconômicas, tá? Esse foi o critério que ele usou para regionalizar. Bem, e aí, para fixar, regionalização é a divisão de um território em partes ou em unidades territoriais com base em certos critérios ou até mesmo princípios. Esses princípios podem ser de ordem natural ou física, por exemplo, o relevo, a forma de relevo, o clima, a vegetação. Ele também pode ser de ordem humana ou social, que são, por exemplo, a cultura de um determinado lugar pode te dar uma regionalização. Você pode regionalizar o nosso país ou qualquer outro país do mundo segundo a cultura daquele lugar. Então, como nós somos um país muito diversificado, vamos ter vários tipos de culturas. Então, segundo esse critério, pode fazer uma regionalização. Pode ser por critérios históricos, econômicos, como vocês viram agora há pouco, o mapa que divide em 3 regiões, as 3 grandes regiões geoeconômicas. Ele pegou esse critério chamado economia. Pode ser por critérios sociais, políticos e etc. Cada uma dessas partes recebe o nome de região, tá? E cada uma dessas partes ou regiões apresenta características comuns. Então, regionalização é a divisão do território em partes. Cada uma dessas partes é uma região, tá? E as partes dessa região têm uma característica comum. Você consegue compreender esse raciocínio? Vou voltar para você entender mais uma vez. A divisão de um território
Regionalização é a divisão de um território em partes. Cada parte significa uma região. E cada região vai ter um critério ou uma característica comum. Por isso que se agrupa naquela região para poder você regionalizar. Esse é o que eu quero que vocês aprendam nessa aula, né? O que é regionalização, o que é regionalizar, e que cada uma das regiões tem um critério comum a ser apresentado, a ser analisado ou a ser estudado, tá bom? Regionalização, a regionalização de um território depende dos objetivos ou dos interesses de quem realiza o estudo. Por exemplo, eu quero estudar, já falei do clima, né? Eu quero estudar a vegetação do Brasil. Então, eu vou pegar o território brasileiro e dividir segundo os critérios de vegetação. Eu quero dividir o Brasil, regionalizar o Brasil segundo o nível de estudo de cada estado, por exemplo. É uma outra maneira que eu posso fazer para regionalizar. Então, eu vou lá e faço uma regionalização e posso ter uma visualização qual é a região que mais teve um nível de estudo maior e a que teve um nível de estudo menor. Então, o interesse de regionalizar, ele parte daquilo que eu quero estudar para aquela determinada região. Então, eu posso regionalizar de várias formas, tá bom? Brasil, regionalização oficial, né? Já falamos que é aquela lá do IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um órgão federal do nosso governo, com base em uma combinação de aspectos de ordem natural e humana, foi o critério que eles reuniram para fazer a regionalização em 5 grandes regiões. São chamados de as regiões brasileiras ou as macro-regiões, tá? Essa é a regionalização oficial do nosso país. Eu tenho uma figura mais à frente, eu vou mostrar para vocês. O território do Brasil já passou... Já foi muito feito, né? Quem? Alguém quer falar alguma coisa? Era para ter anotado alguma coisa dessas? Não consegui ouvir você. Era para ter anotado alguma coisa desses 3 slides. Você anotou o tema da nossa aula? Sim. Qual foi? Regionalização do território brasileiro. Só anotei isso e a pergunta que a senhora fez. O que é regionalizar? Perfeito. Daqui a pouquinho pelas explicações, você vai ser capaz de escrever aí em 3 linhas essa pergunta, tá? Então, preste bem atenção nas explicações. Bem, a região... Oi, fala. Já fez esse texto, né? Não consegui ouvir. Vamos dar continuidade aqui. Então, vamos lá. A regionalização oficial. O território do Brasil já passou por diversas regionalizações, né? A primeira proposta de regionalização foi realizada em 1913, olha, bem antigo, né? E depois dela, outras propostas surgiram ao longo do tempo, tentando adaptar a divisão regional às características econômicas, culturais, físicas e sociais dos estados. A regionalização atual é de 1970, foi adaptada em 1990, em razão das alterações que teve na Constituição de 1988. O órgão responsável pela divisão regional do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, na prova, se eu perguntar qual é a divisão, qual é a regionalização oficial do território brasileiro, vocês vão me dizer assim, a resposta é a regionalização segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, só existe essa regionalização oficial. As outras são regionalizações que geógrafos, estudiosos, cientistas buscam compreender melhor esse território e eles vão buscando outros tipos de regionalização. Mas a oficial só existe essa, que é do IBGE, tá bom? Então, não esqueça isso, que é uma questão de prova, que eu vou perguntar quantas e quais são as divisões regionais, as divisões
oficial de regionalização do território brasileiro. E você vai dizer, professora, só existe apenas uma, que é aquela realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo federal, que tem a sigla IBGE. Perfeito até aí? Podemos avançar? Aí teve a divisão regional de 1913. Essa aqui foi a primeira proposta de regionalização do nosso território. Os critérios utilizados para esse processo foram apenas aspectos físicos. Por isso que ela não era tão completa como posteriormente veio a do IBGE, e além de reunir os aspectos físicos, também reuniu os aspectos sociais. Então, essa de 1913, ela só pegava como critério a vegetação, o relevo, e fazia lá as divisões das 5 grandes regiões. E, com base nesse critério, lá em 1913, que era o critério de aspectos físicos, eles dividiram dividiram o território brasileiro em 5 grandes regiões. Eram chamados de setentrional, norte-oriental, oriental e meridional. Aí eu tentei pegar esse mapa, ele está meio escurinho, mas essa foi a primeira regionalização do território brasileiro. Você percebe aqui que não existia o estado de Tocantins, por exemplo, aqui, ó, onde está Goiás, não existia. Ele veio surgir depois, em um outro momento, quando houve alterações na Constituição brasileira, e ele veio a surgir. Mas, né, nessa primeira divisão, ou nessa primeira regionalização do território brasileiro, em 1913, eles pegaram os critérios apenas físicos, principalmente do clima e do relevo, e fizeram essa regionalização, tá? Que aí surgiu as regiões setentrional, o norte-oriental, oriental e a meridional, tá? Então, essa é a primeira regionalização do território brasileiro em 1903. E essa aqui foi a divisão regional oficial, né, feita pelo IBGE em 1988. Ela sofreu alguns ajustes, mas continua exatamente essa até os dias de hoje, né? Você vê uma seleção aí de cores, cada cor está definindo uma região brasileira, né? A verde para o norte, a azul é o nordeste. Então, essa divisão ela é mais completa porque ela não pega apenas aspectos naturais, não só aspectos da natureza, mas ela também tentou unir os dois aspectos, tanto natural quanto aspectos humanos, ou até mesmo sociais. Então, quando faz essa divisão, fica mais completa, porque ele leva em consideração economia, leva em consideração população, número de população, levou também em consideração a questão econômica, a questão climática, de relevo. Então, é uma regionalização mais completa, mais criteriosa, na verdade. E aí ele nos dá as 5 grandes regiões brasileiras: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e o sul, lá embaixo de amarelo. Regionalizações não oficiais. Tem bastante, gente. Uma das mais importantes são chamados de complexos regionais ou macro-regiões geoeconômicas. Essa regionalização, ela é bem interessante porque ela se preocupa exatamente em falar, em estudar a economia de cada região. E aí ela vai dizer por quê, com o parâmetro da economia, por que uma determinada região é mais desenvolvida do que outra região. E quando ela pega esse critério de macro-regiões, ela vai acabar, esse critério de macro-regiões, eles vão acabar tendo apenas 3 regiões geoeconômicas, que é chamada, tá aqui, olha, de Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Tá aqui o mapa para vocês visualizarem melhor. A Amazônia legal, o Nordeste e o Centro-Sul. Qual é esse critério, né? O que esse mapa nos apresenta?
Ele quer dizer que as características desses estados que estão na região Nordeste têm a mesma questão econômica, o mesmo desenvolvimento econômico, têm as mesmas dificuldades econômicas, que são diferentes dos estados que compõem a região Centro-Sul, né? Ele acaba dizendo que esses estados aqui, eles têm uma economia bem diferente desses estados aqui. E, posteriormente, a gente vai estudar quais são as economias mais bem desenvolvidas e as menos desenvolvidas, para a gente compreender a necessidade de fazer esse tipo de regionalização, né? Em Amazônia Legal, Nordeste e Centro-Sul. Então, essa aqui é um outro tipo de regionalização. Mas, professora, é oficial? Não é oficial. A oficial é a do IBGE, que divide em 5 macro-regiões. Essa aqui é de um estudioso, que ele decidiu estudar a questão, o Brasil, dentro de uma ótica econômica. E aí ele entendeu que o Brasil possui apenas 3 regiões geoeconômicas, que é a Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Se você observar aqui, olha, no estado do Maranhão, meu estado, eu sou maranhense, gente. Esse aqui é o meu estado. Então, você vai perceber que metade do Maranhão, um pouco mais da metade, se assemelha economicamente com a região do Nordeste. E a outra metade do Maranhão, onde faz divisa com o Pará, tem uma economia muito mais parecida com a Amazônia. Então, ele não usa como critério os limites territoriais do Maranhão ou de algum estado, mas ele pega os limites econômicos. Então, ele entendeu que até nesse limite aqui, o Maranhão está dividido em 2 aspectos econômicos. Um se assemelha muito mais com a Amazônia e o outro com o Nordeste, tá bom? Então, esse é o critério de uma regionalização geoeconômica, por princípios econômicos. Entendendo a divisão segundo o critério geoeconômico. Tá, essa que a gente acabou de mostrar o mapa, né? As regiões geoeconômicas do Brasil não seguem os limites das fronteiras do Estado, como eu citei para vocês, o Maranhão, visto que os seus critérios mais importantes são os aspectos sociais e econômicos, havendo grande dinamismo na delimitação espacial. Então, eu posso, quando eu vou estudar economicamente o território brasileiro, se existe uma diferença no mesmo estado econômica, eu posso cortar ele ali onde tem a diferença e dizer que cada lugar representa uma determinada região geoeconômica. Portanto, alguns estados brasileiros estão inseridos em diferentes regiões. A porção norte de Minas Gerais é um outro exemplo. É parte integrante da chamada região Nordeste. E o restante do estado está localizado no complexo regional Centro-Sul, que é o mais desenvolvido economicamente, que é onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, é o que mais economicamente falando, é o mais desenvolvido, ou seja, é a região mais rica do nosso Brasil. Regionalização segundo o meio técnico, científico e informacional. Essa regionalização tem tudo no nosso livro, né? Ela é um tipo de regionalização muito interessante, porque ela é feita por um geógrafo, um grande geógrafo chamado Milton Santos, né? E ele decide querer estudar o Brasil, né, o território brasileiro, pelos seus fluxos, sejam eles materiais e imateriais. Mas, professor, o que são fluxos? Fluxos são aquilo que acontece para o desenvolvimento, para o andar de uma determinada região. Por exemplo, as redes rodoviárias, hidroviárias de uma região, ela vai dar fluxo para a saída de mercadoria, para a entrada de mercadoria, e isso faz um dinamismo comercial muito maior naquela região, quando você tem esses fluxos bem desenvolvidos. E eu acho que alguém está chamando para entrar. Está vindo toda hora um barulhinho aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo permitir aqui sem atrapalhar vocês. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Só um momento. Claudete, permitir. Seja bem-vinda, Claudete, na nossa aula de Geografia do 7º ano sobre regionalização.
Vamos até às 16, já são 3h20, já são 15h20, tá? Então, vamos voltar aqui na nossa regionalização, segundo o critério meio técnico, científico e informacional. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Estão vendo o grande já? Dá um ok aí para mim, por favor, alguém? Ok, né? Estão vendo aí o slide. Então, agora nós estamos estudando o tipo de regionalização segundo o meio técnico, científico e informacional. Pelo título, você já pode interpretar que divisão é essa, né? Que é uma divisão, uma regionalização que ela vai falar quais são os estados brasileiros que têm as maiores técnicas desenvolvidas, por exemplo, onde está o maior número de cientistas, qual é a região que faz o maior número de pesquisas. Então, esse geógrafo, Milton Santos, ele quis compreender quais são as regiões, pelo processo histórico, que mais estudam, por exemplo, para poder ele saber, para ele entender por que existe em uma determinada região um maior número de pesquisadores e em uma outra região um menor número de pesquisadores. Em uma determinada região um maior número de universidades, em outra região um menor número de universidades. Então, é o meio técnico, científico e informacional. Também a questão das redes de internet, por exemplo, onde melhor funciona, onde tem o maior número de cabeamento, qual dessas regiões brasileiras tem o maior número de aparelhos de computador interligados entre si através da internet. E por que isso é importante? Porque nós sabemos que onde há uma ocorrência maior desses fluxos funcionando bem, é onde vai haver o maior desenvolvimento da região. Não é à toa que o Sudeste, onde está Rio, São Paulo, é uma das regiões mais bem desenvolvidas, porque esses fluxos funcionam super bem. Sejam os fluxos de redes rodoviárias, tem muitas rodovias e muitas delas pavimentadas, seja o fluxo de internet, tem muita internet e internet de qualidade. As grandes empresas vão preferir se localizar onde para produzir os seus produtos e vender. Onde funcionam essas coisas, porque tudo isso dá para a empresa uma melhor condição de trabalho para desenvolver o seu trabalho. Então, o meio técnico, científico e informacional, esse estudo é super importante para uma empresa se localizar em alguma determinada região brasileira, porque ela vai ver aonde que funciona melhor a internet, onde é possível eu distribuir melhor o meu produto, dar vazão maior ao meu produto, onde vai ter as rodovias pavimentadas, onde as carretas vão poder circular, levar e trazer produtos que eu preciso, matéria-prima, trazer matéria-prima, levar o meu produto para colocar para vender. Então, essas redes de fluxo que faz funcionar uma determinada região, ela é super importante para o desenvolvimento econômico daquele lugar. Por isso que esse estudo, ele é muito analisado, muito estudado quando se quer instalar uma empresa em determinada região brasileira, né? Essa regionalização resulta das grandes transformações porque passou o Brasil nas últimas décadas em consequência de implantação de novos meios técnicos e informacionais aplicados à modernização da agricultura, por exemplo, da indústria, é outro exemplo, e dos serviços. Então, por exemplo, a agricultura, ela vai ter que estar localizada, essas grandes empresas de agriculturas, em regiões onde possa ofertar para ela, onde ela possa comprar peça para o trator, até mesmo o trator que ele vai usar lá dentro da sua agricultura, e por aí vai. O telefone tocou. Então, essa é mais uma regionalização, meio técnico, científico e informacional. E o mapa, segundo a regionalização do meio técnico, científico e informacional, é exatamente esse daí. Ele está dividido por cores, tá? Aí nós vamos ter a Amazônia, o Centro-Oeste, a região concentrada e o Nordeste. Então, uma coisa já me chamou a atenção aqui. Região concentrada. Professor, o que é isso?
ele quer dizer o seguinte, é exatamente o que a palavra fala. Ele não está regionalizando segundo os critérios do meio técnico científico informacional. Então, nessa região, para mim está aparecendo aqui de Lilás, nessa região onde há uma maior concentração desse tipo desse critério que ele quis regionalizar. Então, é onde há maior ocorrência de quê? De cientista, de universidade, de informática, de redes de computador. É aí onde nós vamos ver que, por isso que ele deu esse nome de região concentrada. A partir da difusão histórica das técnicas, busca analisar os fluxos que ocorrem através da infraestrutura que dá suporte às redes de informação, de mercadoria, capitais e pessoas. Então, esses estados aqui, que estão de lilás, aparecendo no nosso mapa, Minas Gerais, São Paulo, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é a chamada região concentrada do nosso país. É ela que a gente vai ver onde esses fluxos de ciência, de informação, de redes bem modernas e bem estruturadas, é onde mais acontece no Brasil. Não é à toa que esta é a região mais desenvolvida do território brasileiro, tá bom? Aí ele, lógico, que quando você vai estudar essa divisão mais a fundo, você vai ver que essas outras regiões também têm esses fluxos, porém, menor do que essa região chamada de região concentrada, tá bom? Entendendo a regionalização segundo o meio técnico científico informacional, né? As regiões se diferenciam pela densidade de recursos técnicos e informacionais. Os sistemas de computadores é um exemplo. Então, na região concentrada desses estados que eu mostrei para vocês no mapa, é onde há o maior sistema de rede de computadores, por exemplo, muito mais do que nas outras regiões, ou pelas redes materiais. O que seriam as redes materiais? Que a gente consegue ver as redes de transporte, fluxos de mercadorias. Então, nessa região concentrada, há um intenso fluxo de mercadoria saindo e entrando o tempo todo, muito mais do que nas outras regiões. Então, já subentende que nessa região existe um comércio muito montado, muito bem concentrado, muito bem desenvolvido, na região concentrada. Resumo do que aprendemos até agora, né? Aí eu vou falando e você vai tentando lembrar do que a gente tem conversado sobre até do início da aula até aqui, né? Regionalizar é dividir uma área de acordo com alguma característica. Então, essa já é uma resposta para a pergunta que eu fiz lá no início da aula, né? O que é regionalizar, né? É dividir uma área de acordo com alguma característica. Pode ser uma característica natural, pode ser uma característica social, pode ser diversos tipos de característica, depende do que eu quero estudar naquele momento, né? Professora? Oi. Preciso escrever isso? Não precisa escrever, você precisa compreender e ser capaz de responder futuramente, tá? Tá. Obrigada. Eu tô tirando print, professora, e quando eu quiser só ver de novo. Pode ser também. Uhum. A regionalização mais utilizada no Brasil é a regionalização segundo o IBGE. Essa é a regionalização oficial, né? Vou perguntar em prova qual é a regionalização oficial do Brasil, e você vai me responder a que é feita pelo IBGE, que é um órgão do governo brasileiro. E IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E qual é o critério dele? Ele pegou vários critérios, né? Tanto naturais quanto sociais, e fez uma regionalização do território brasileiro em 5 macro-regiões, né? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Nordeste. Aprendemos também que existem outras divisões regionais do Brasil.
que foi organizada pelo geógrafo Milton Santos, que foi a regionalização do Brasil segundo critérios geoeconômicos. Aprendemos também que existe uma outra divisão feita por um geógrafo chamado Pedro Geiger, que divide o Brasil em 3 sub-regiões baseadas em elementos históricos e econômicos. Então, essas questões da regionalização, ela vai depender muito mais daquilo que você quer estudar do que qualquer outra coisa. Então, mas oficialmente só existe uma, né, que é a do IBGE, tá bom? E aí chega a nossa hora do exercitando, do nosso exercício, né? Coloquei aqui algumas perguntinhas para vocês, né? Vocês precisam copiar agora, né? Mas antes de copiar, vamos só dar uma analisada rapidinho, se a gente é capaz de pensar em cada resposta para você colocar no seu caderno, para você não ficar depois da aula, a professora falou sobre isso, será, né? Bem, o que é regionalizar, né? Eu acabei de fazer um resumozinho aqui, né? É dividir uma área de acordo com o quê? Alguma característica. E por quê, ou qual a importância de regionalizar? Para melhor compreender o quê? Para melhor compreender aquele território, para melhor administrar. Então, você tem N justificativas, mas as mais importantes é porque, por exemplo, no Brasil, que tem tamanho continental, você, para administrar essa região tão grande, esse país tão grande, você vai precisar regionalizar. Então, a importância dele para a administração desta região. Cite exemplos que podem ser utilizados em uma regionalização segundo critérios humanos. Então, qual é um exemplo que eu posso pegar e dizer, olha, essa regionalização é um exemplo que eu posso dizer que ele usou como critério aspectos humanos e não aspectos naturais. Então, você tem que pensar, vai pensando, qual é um exemplo que você pode dizer que foi usado o critério humano e não um critério de ordem natural, tá? A 3. Por que a regionalização do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a mais utilizada? Por que será? Porque eu falei, porque ela é a oficial, ela é considerada oficial pelo governo brasileiro. Então, quando o governo quer estudar a população de uma região, então ele vai lá consultar esse órgão do governo para saber qual é a quantidade de população, qual é a característica econômica daquela população, como é que eles vivem naquela determinada região. Então, por que o IBGE é mais utilizado? Porque é a regionalização oficial do Brasil. Explique a regionalização proposta por Milton Santos, e aí você pode pesquisar, se você não conseguiu diferenciar uma da outra, né? E a 5, na sua opinião, o Brasil deveria ter mais regiões administrativas? Justifique sua resposta. Então, será se nós tivéssemos, além das 5 macro-regiões, nós poderíamos administrar melhor o território brasileiro, que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados? Então, você vai analisar essa questão administrativa, por exemplo, a pandemia trouxe para a gente uma visão muito bem disso, né? Como se comportou cada estado brasileiro para enfrentar o Covid-19. E como os estados que melhor se saiu foi o que tem um domínio maior da administração do seu próprio território, tá? Então, é uma análise que você vai fazer e vai justificar sua resposta na 5. A 6 é uma pesquisa, né? Você vai pesquisar sobre os conceitos de macro-região e micro-região e vai escrever no seu caderno lá de geografia, tá? Essa é a questão 6. E a 7, você vai fazer um resumo da nossa aula de hoje, de tudo que foi falado aqui, tudo que você aprendeu, você vai registrar no seu caderno, com muita riqueza de detalhes, tentando ao máximo colocar tudo que realmente foi falado aqui para registrar no seu caderno pelo momento que a gente precisar
para uma prova, para um exercício avaliativo, você ser capaz de mostrar isso para a gente. Então, vamos lá. Copiem essas questões aí, por favor. Tá? Copiem aí, por favor. E professora, Oi. a senhora vai mandar o slide pra gente? Não entendi. O que você falou? A senhora vai mandar o slide pra gente? Eu posso enviar por e-mail. Não, pode ser por e-mail. Vocês querem? Oi? Não tem como você mandar pelo WhatsApp, não? Não tem, porque eu já estou sem memória no meu celular. Aí, se eu colocar mais alguma coisa... Aliás, ele vive travando porque eu não tenho mais memória. Aí, se eu colocar esse slide lá, vai pesar ainda mais, vai travar tudo. Não consigo mandar para vocês. Vocês querem fotografar agora? Printar agora? Ainda bem que eu tirei print. Se vocês quiserem, eu posso voltar um pouquinho. A gente ainda tem aí 20 minutinhos de aula. Se a senhora puder, se a senhora só dar uma revisada rapidinho, porque eu entendi um pouquinho só. Professora, Oi. meu celular tá descarregando. Ai, ai, ai. Tá perto de um carregador e tomada, não? Tô, espera, João. Já copiaram o exercício? Peraí, professora, eu tô quase Não, terminando. peraí. Eu tô quase terminando já. Tá, então pode terminar tranquilamente. Não precisa se... Ainda temos 20 minutos de aula, tá? Beleza. Professora, eu vou copiar tudo, tipo, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Aí depois eu vou colocar o negócio de resposta e responder lá, tá bom? Eu não sei quantas linhas eu vou Perfeito. precisar. Embaixo, né? Perfeito, pode ser, sim. Sim, senhora. Pode ser dessa forma, sim. Professora, Pois não? professora, se a senhora, professor Edson, se a senhora quiser, eu me disponho a isso pelo WhatsApp. A senhora manda para mim pelo e-mail e eu mando para o WhatsApp, para o grupo de representantes. Eu mando para o senhor por onde? A senhora pode me mandar por e-mail. E aí eu Perfeito, então, pode ser. do E7, eu mando para eles depois. Ok. Meu mãe enviou para o senhor, sim. Então, gente, se o professor vai mandar, não precisa copiar agora, né? Vamos só rever os slides geral e eu vou fazendo algumas perguntas e aí a gente vai só tirando, eu vou chamar alguns alunos para tirar saber mesmo o que aprendeu, tá? Habilita o microfone aí, a Mirela. Por favor, Mirela, vamos falar aqui comigo. Tá ainda, Mirela, na aula?
Mirela, tá na aula ainda? Acho que a Mirela já saiu, né? A Miriam tá aí? Tá. Vamos lá, Miriam, comigo então. Habilita teu microfone. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo, eu não entendi muita coisa não, professora. Mas eu entendi um pouco. E o que não entendeu, vamos entender agora para tirar dúvidas de vez. O momento é esse, tá bom? Então, Eu não vamos entendi lá. direito quando a senhora falou Vamos- das regiões geoeconômicas, aqueles coisas Tá. lá. Tá bom, então vamos começar aqui do início. Qual é o tema da nossa aula, Miriam? É regionalização do território brasileiro. Uhum. E Miriam, o que é regionalizar? Regionalizar É, Peraí. eu poderia dizer que é utilizar características semelhantes? Não, Sim, talvez. utilizar Sim. características semelhantes, sim. Sim. O que mais que eu poderia dizer sobre o que é regionalizar? Peraí, professora, eu não tô conseguindo pensar. Aqui, ó. Primeiro aqui nesse slide ele mostra o conceito de regionalização, né? É a divisão de um território em partes ou em unidades territoriais com base em certos critérios. E aí esses critérios eles podem ser de ordem natural ou física, como por exemplo o relevo, o clima, ou pode ser de ordem humana ou social, como por exemplo as questões econômicas que eu falei para vocês, políticas, etc. Cada uma dessas partes recebe o nome de região. E cada uma dessas regiões tem uma característica comum. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o conceito de regionalizar, de dividir um território em partes que têm a mesma característica comum. Isso é regionalização. Melhorou agora? Melhorou, Miriam, o conceito? E aí, Sim, professora. tá. Eu sabia já aí, mais ou menos, só faltava entender melhor. Então. Ai, que bom. Que bom. E aí, o Brasil possui uma regionalização oficial. E qual é essa regionalização oficial que o Brasil possui, Miriam? Hã? Quem sabe qual é essa regionalização oficial que o Brasil possui? Pode uma pessoa IBGE? habilitar? O IBGE. O que significa IBGE? Instituição. Instituto. O que mais? Professora, Brasileiro. travou, não tava conseguindo ler ouvir. Tá, vamos continuar. Instituto Brasileiro de Geografia e... Estatística. Isso, que é um órgão do governo federal, não é isso? E aí esse órgão, ele dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, né, chamadas de macro-regiões. Correto? Até aí tá entendido que esse órgão dividiu? Então, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões e essa é a divisão oficial do território brasileiro. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. A primeira divisão regional do território brasileiro aconteceu em 1913. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Certo. Uhum. Essa é a divisão oficial do território brasileiro, que divide o Brasil em 5 macro-regiões, né, feita pelo IBGE. Mas, além dessa divisão regional oficial, nós temos a regionalização não oficial, que são estudos feitos por pessoas que querem estudar uma determinada característica de uma região, né? E aí a gente vai ter a de 1967, feita pelo geógrafo Geiger, esse é o sobrenome dele,
Mas que ele, só essa parte eu não entendi. que ele adotou como critério para essa regionalização as características econômicas do espaço geográfico. Esse tipo de regionalização, ela é feita extraoficial. A oficial é aquela do IBGE. Essa é extraoficial, né? Então, a gente acaba que ela foi feita por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, e ele adotou o critério para regionalizar um critério econômico. Então, ele fez o quê? Aqui fala, ele dividiu o Brasil em macro-regiões geoeconômicas. E aí, quando ele adotou esse critério econômico, ele compreendeu que o Brasil está dividido em 3 grandes regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Por quê? Porque esses estados que estão divididos aí, possuem as mesmas características econômicas. Os estados que compõem o Centro-Sul têm uma característica econômica, os estados que compõem o Nordeste têm outra característica econômica diferente da região Centro-Sul, e os estados que compõem a Amazônia Legal têm outra característica econômica diferente da Centro-Sul e da região Nordeste. Perfeito? Até está entendida essa parte? Agora sim. Sim. Tá. Então, vamos seguir. Deixa eu ver. O outro tipo de regionalização foi feito segundo o meio técnico, o critério usado foi o meio técnico científico informacional. Essa divisão, ela traz como proposta o que cada região tem sobre seus fluxos, seja eles fluxos materiais ou fluxos imateriais, tá? Por exemplo, ele é quando o estudioso dessa regionalização, ele fez esse estudo, ele entendeu que a região concentrada, que é essa região que está de Lilás, ele compreendeu que esses fluxos nessa região concentrada, ele acontece de uma maneira muito mais intensa do que nas outras regiões, né? Então, você vai ter aí esses estados da região concentrada, que são esses estados que estão de Lilás na nossa legenda, que está aqui no mapa de Lilás, são os estados que têm a maior concentração e desenvolvimento desses fluxos materiais e imateriais. E aí eu citei os fluxos para vocês. Podem ser fluxos de redes... Silêncio, desabilitem o microfone, por favor. Pode ser fluxos de redes de internet, de redes rodoviárias, que são importantes para distribuição de mercadorias, para distribuição de matéria-primas, por exemplo. Então, essa região que ele chamou de concentrada é a região que é mais bem desenvolvida do território brasileiro. Essa é uma regionalização segundo o critério científico e informacional. E aí foi um resumo de tudo que a gente viu na aula de hoje, né? Regionalizar é dividir uma área de acordo com o interesse, de acordo com uma característica. Ela pode ser natural, cultural, política, social ou física. A regionalização oficial do Brasil é a do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divide o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Alguém está com o microfone habilitado, desabilita, por favor. É o Adrian. É o Adrian, teacher. Pede para ele desabilitar aí no chat, por favor. Aprendemos também que existe outras divisões regionais no Brasil. Por exemplo, a divisão organizada por Milton Santos, que divide o Brasil em região Nordeste, Centro-Oeste, Amazônia e região concentrada, que é aquele que ele usou como critério o desenvolvimento de cada região com seus fluxos, né? E tem a região de Geiger, que ele divide o Brasil em 3 sub-regiões baseadas em elementos históricos e econômicos, que ele vai lá dividir o Brasil em Nordeste, Amazônia e Centro-Sul, tá bom? E aí foi o exercício que vocês vão ficar de fazer, né? Para a próxima aula a gente voltar nesse exercício de maneira que a gente possa revisar a aula de hoje e dar continuidade para os próximos assuntos, tá bom? Até aqui alguma pergunta? Deixa eu voltar lá com vocês no
no slide. No... Até aqui alguma pergunta, gente? Deixa eu ver o chat. Tudo ok? Não. Tudo ok, gente? Mirela, Odeilson, Luiz. Nenhuma pergunta? E professora? Oi. A Estela tava na aula, só que aí saiu sozinha, ela não tá conseguindo mais entrar no link, tá dando erro. Ai, não sei o que aconteceu. Ou talvez ela pediu permissão e eu não vi para permitir ela entrar. Talvez tenha sido isso, não sei. Mas eu vou passar os slides para o professor Erison, tá? No e-mail dele, e ele repassa para os representantes de turmas, e vocês repassam para todos os alunos, tá bom? E aí, na próxima aula, que é a semana que vem, a gente já volta do pontapé inicial desse nosso exercício, tá bom? Então, façam. A 7ª questão é um resumo da aula, né, do que foi explicado na aula. Vocês façam, porque vai ser o pontapé inicial para a nossa próxima aula. Você vai pesquisar sobre os conceitos de macro-região e de micro-regiões. É um exercício de pesquisa, a questão 6, tá bom? Obrigada. É para deixar quantas linhas, teacher? Faz como a Esté, acho que a Esté que falou que vai copiar todas as questões e embaixo ela vai fazendo só as respostas. Tá bom. Tá bom? Mais alguma pergunta? Quando vai ser a próxima aula? Provavelmente na próxima quinta-feira. Mas eu aviso lá no grupo para vocês se for outro dia, tá bom? Eu falo exatamente quando vai ser a próxima aula, tá bom? Ok? Mais alguma dúvida? Não, eu acho que não. Eu tenho. Então fala. É que sobre a Amazônia, a região geoeconômica, ela é tão grande que até atravessa vários países, né? Não, aí você já está falando sobre a questão da Amazônia Internacional. É outro assunto, outra aula. Nós estamos falando só da regionalização do território brasileiro. Tá bom? Tá. Alguma outra dúvida? Ok, então já podemos nos despedir aqui. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Tchau, professora. Já, né? Então tá bom. Obrigada. E a gente se encontra na próxima aula, tá? Tchau. Tchau, professora. Beijo. Eu tô com muita saudade de vocês. Tchau, professora. Ela já foi embora? Ela já foi embora, meu Deus, deixa eu ver. Ela já foi embora, não. Tchau. Olha a foto da Sandra. Quem é essa aí, meu Deus? Cara, ai. Quem é a Ana Luísa? Uma mosca, Eita! Oi, Sandra. É, Sandra não. Ana Clara. E aí, mano? Então, Foto da Sandra, cara. Crianças do 7º ano, vamos lá, se despedindo, tá? Tá gravando. tchau. Deixa a conversa para depois, no WhatsApp, tá gravando. Ai, como que eu vou sair daqui? Aperta na tela e aperta em desligar. Eu sei, querida. Tchau, gente.
E aí, mano? Mirela? Tá surda, mano? Oi. Ei, Mirela! Tá dormindo, maninha? Responde, cara. Cala a boca, né, Júlia? Puta merda. Calma aí. Deixa eu falar aqui com ela. Oi. Mirela! Mirela! Ai, filho da puta! Bora, me dá esse tablet. Eu vou precisar. Ô! Ei! Ai, mijo! Ela é chifruda, ela é cagona, ela é mijona, ela pega chifre, ela gosta do Lourinho! Ela gosta do Lourinho! Tá